Pois muito bem, gente, estamos aqui hoje, ao vivo, com um assunto que com certeza vai agregar muito conhecimento para o cabeleireiro, para o profissional, para o barbeiro, enfim, para todos os que estão presentes nessa profissão, que tem a sua especialidade e que sim, hoje a gente vive um momento aonde as coisas mudaram e a gente precisa usufruir disso para estar crescendo profissionalmente. Então, agregar mais valor à sua profissão como cabeleireiro, de uma certa forma, hoje se tornou muito mais simples e a gente consegue nos representar através das redes de uma forma que a gente consegue ter um passo maior na profissão, diferente, por exemplo, de mim, que venho há 20 anos trabalhando com isso. E com certeza, quando eu comecei, era um momento muito mais difícil, onde crescer profissionalmente, ser reconhecido profissionalmente, tinha bastante dificuldades, porque a gente precisava dos meios comuns de comunicação para a gente estar fazendo isso. Então a gente vive uma nova realidade, a gente vive com uma concorrência e a gente vive também com diferentes concorrentes que estão aí no mercado hoje e que acabam às vezes prostituindo a nossa profissão. Acaba prostituindo nossa profissão e nós, de uma certa forma, também nos questionamos como que a gente consegue evoluir profissionalmente e agregar mais valor aos nossos serviços. Mas a gente precisa, então, nesse bate-papo, começar do início, que então a gente precisa repensar o que leva um profissional a se tornar, no caso, um profissional se tornar com mais valor, ser mais valorizado, ter seus serviços mais valorizados. E sim, hoje, como eu falei para vocês, a gente vive sim um momento onde a gente consegue fazer isso de uma forma que, com estratégias, a gente consiga demonstrar para todo mundo nossos serviços, que hoje são as redes sociais. Existem estratégias para a gente conquistar isso, como também a gente precisa ter a nossa especialidade, representar a nossa especialidade e se diferenciar entre essa concorrência. Então, o que leva hoje, no meu ponto de vista, um profissional ser um profissional que tenha mais valor nos seus serviços? Então, hoje a gente, no caso, acredita ainda que experiência, serviços diferenciados ou, no caso, ser um profissional especializado, ter um sistema de organização, uma marca, no caso, criar a sua marca, criar o seu nome. Então precisa ter um trabalho excelente e aí a gente vai percebendo que isso vai crescendo muito a responsabilidade de nós como cabeleireiros hoje nos destacarmos profissionalmente, porque nós precisamos de ter uma marca, nós precisamos ser profissionais organizados, nós precisamos ter um diferencial, nós precisamos ter uma especialidade, a gente precisa ter um ambiente organizado, um financeiro estruturado, uma organização de agenda, serviços, um perfil profissional, uma equipe estruturada, uma empresa de cosméticos aliado ao seu trabalho e uma evolução constante. Então, quando nós nos deparamos com isso, isso nos gera uma preocupação e a gente acaba tendo uma autoestima muito baixa em perceber que o profissional que está começando no ramo de cabelo, ele sim sempre vai ter as dificuldades de se destacar por acreditar que todas essas questões fazem a diferença na sua vida. E não, eu tenho um ponto de vista que hoje, por nós estarmos vivendo um momento diferente, nós conseguimos hoje
como profissional cabeleireiro, crescer profissionalmente sem ter todos esses pré-requisitos, sem ter tanta experiência, sem ter tantos serviços diferenciados, sem ter uma organização como uma vez a gente precisava ter. Hoje muita coisa mudou. Por exemplo, a organização de estoque. Hoje nós temos empresas que nos proporcionam esse estoque muito fácil. Então, trabalhar com essa organização de um estoque muito grande já é coisa do passado. A marca hoje, criar a sua marca como profissional, vai muito mais além do que antigamente eu vivia, que criar minha marca demorou, por exemplo, 15 anos, 13 anos para mim construir a minha marca e ter o reconhecimento profissional no mercado. Hoje a gente consegue encurtar totalmente isso. E da mesma forma, tendo um trabalho excelente, sim, o profissional não adianta só ter um trabalho excelente, não adianta só ter um ambiente organizado, uma organização de agenda, serviços, uma equipe profissional, uma empresa aliada a seu trabalho e uma evolução constante, se o profissional não sabe usar dos meios hoje para estar crescendo, demonstrando, valorizando o seu serviço e agregando valor a esse serviço. Então, hoje, principalmente 2020, foi um ano muito marcante, principalmente para quem usa as redes sociais para estar trabalhando na sua evolução, estar criando esse valor, né, como profissional. Então, o profissional que hoje não enxergou isso e continua acreditando que para ele ser um bom profissional ele apenas precisa de todos os itens anteriores, ele está totalmente enganado. Nós precisamos, como profissional, entender que as coisas mudam constantemente e o ano de 2020 foi um ano muito marcante e o profissional que não souber usar, sim, de todas as suas qualidades para demonstrar no meio de comunicação hoje, que é um meio gratuito, ele sim vai estar perdendo seu valor perante os outros profissionais. Então, o que hoje realmente importa para agregar valor aos seus serviços? Então, como eu disse para vocês, eu discordo que hoje o profissional ele precisa apenas ter uma marca, tá? Eu discordo hoje que o profissional ele precisa ter uma marca, serviços excelentes, uma estrutura de equipe, um salão grande, um salão mega organizado. Hoje a gente precisa primeiramente entender quem é o nosso cliente para a gente trabalhar apenas com esse cliente e não pensar na nossa concorrência, que hoje acontece muito isso. O profissional vive, né, esse fato de querer ser uma estrela e esquece que hoje a gente precisa ser estrela perante a nossa concorrência, perante a a questão de ter uma marca, de crescer como marca, e não é isso. Hoje a gente precisa ser uma estrela para o nosso cliente, a gente precisa se preocupar principalmente com o nosso cliente. Quando você pensa no cliente, quando você analisa esse cliente, quando você tem, no caso, as questões que eu mais considero importante, que são outras questões, além de ter todos aqueles itens que uma vez eu, como profissional, precisava, quando eu comecei profissionalmente, os meios de comunicação eram jornal, era, no caso, rádio, boca a boca, SMS depois, com o tempo começou, porque fazem 17 a 20 anos que eu trabalho com isso. Eu sou de uma família de cabeleireiros, a minha mãe era cabeleireira, então eu comecei muito jovem a trabalhar nesse ramo de cabelo. E na época da minha mãe, a gente tinha essa dificuldade de se destacar profissionalmente, porque os profissionais cresciam por todos os quesitos que eu falei anteriormente.
por ter um serviço diferenciado, por ser especializado, por ter organização, por ter uma marca, por ter trabalho excelente e etc. Todos aqueles pré-requisitos de sucesso que hoje eu discordo totalmente. Então, quando eu comecei nesse ramo, eu precisava, além de ter tudo isso, confiar que a pessoa que fez o serviço comigo passar adiante, que gostou desse serviço e fazer então a maior propaganda, que na época era o boca a boca. Hoje, com certeza, é muito importante, mas a gente tem outros meios. A gente consegue hoje ter uma estratégia de crescimento profissional que vai muito além de acreditar que você precisa entregar um bom serviço, que você precisa ter um ambiente lindo, maravilhoso, que você precisa ter uma marca, sendo que essa marca você precisa representar para o seu cliente, primeiramente. Segundo, ter um ambiente específico para aquele cliente que você está esperando. E o serviço que você entrega não precisa ser um serviço de grande especialidade. Sim, você precisa entender esse cliente e entender o que ele precisa e fazer essa entrega. Então, por isso que hoje, né, a gente está vivendo essa nova era de ser um profissional cabeleireiro que sim, você se especializando, você entendendo o seu cliente e usando estratégias de crescimento, você sim vai se tornar um profissional de sucesso, diferente do que eu vivi, que eu demorei, por exemplo, 10 anos para me destacar profissionalmente, até porque eu era uma pessoa jovem, e por ser jovem, as pessoas às vezes acabavam não depositando tanta confiança, e o que acontece? Eu precisei de todo esse tempo para mim estar crescendo, e isso gerou um desgaste. Hoje, esse tempo é muito mais curto, a gente consegue ter esse valor da nossa clientela através de estratégias que nos fazem crescer e nos tornar um profissional de cabelo de valor, agregar valor aos nossos serviços, da mesma forma como qualquer outra profissão. O profissional hoje que não souber usar de estratégias para o seu crescimento profissional não vai estar crescendo, ele vai ficar estagnado, porque a gente precisa usar hoje da maior ferramenta para nos impulsionar profissionalmente no mercado. Então, quais são os principais pontos que eu considero importante para o crescimento profissional hoje do cabeleireiro? Então, principal é a qualidade na entrega. A qualidade na entrega perante o que a cliente deseja, perante todo o estudo que a gente faz com essa cliente, para a gente realmente entender qual é o real sentido desse serviço por ela estar desejando. Então, da mesma forma, o nosso cliente homem também, ele precisa ter essa visão diferenciada. Então, nós profissionais, como eu falei, a gente precisa ser uma estrela para o nosso cliente, nada além disso. A gente precisa ter técnicas que nos dê segurança, técnicas que nos segurem dessa entrega. Não adianta a gente ter 1000 técnicas, 1000 técnicas que façam essa entrega de uma forma que esse cliente às vezes não se identificou com esse serviço. A gente precisa ter um perfil profissional definido. O que seria um perfil profissional definido? Ter um perfil profissional definido é realmente entender todos esses clientes. É a gente criar esse perfil através do que esse cliente ter essa especialidade de nos tornar um profissional especialista e fazer essa entrega pela análise que a gente faz desse cliente. A gente precisa também entender os serviços que a gente mais quer vender. Quais são os serviços que você, profissional, mais quer vender? Através disso, você vai criar uma estratégia onde esse serviço será jogado para as redes,
aonde você vai dizer que você é especialista nesse serviço, que você mais gosta de fazer esse serviço, e automaticamente o cliente vai sim se identificar e vai te procurar por você ser especialista nesse serviço. Evoluir conforme as tendências. Eu vejo muito hoje os profissionais estagnarem totalmente num estilo de fazer esse corte de cabelo e nunca mudar, nunca trazer uma nova opção para esse cliente, ter uma nova opção para oferecer. E esse cliente, ele espera sim um diferencial toda vez que esse cliente vem cortar o cabelo, indiferente se seja homem ou mulher. Esse cliente, ele deseja muito essa mudança toda vez que ele vem. Então, o profissional cabeleireiro especialista em cortes masculinos, quando ele tem uma técnica e ele fecha as suas opções em cima desse círculo de oferta, ele acaba então oferecendo uma ou duas possibilidades para esse cliente, e ele vai perceber com o tempo isso, então tu acaba não tendo essa evolução profissional conforme as tendências, né? Entender as tendências. Às vezes você não precisa fazer essa tendência nesse cliente e simplesmente você precisa dizer que você sabe do que está acontecendo, que esse cliente, você vai criar uma autoridade nesse cliente, esse cliente vai confiar em você e talvez uma próxima sim você vai conseguir vender esse corte com esse diferencial para esse cliente, ele vai se sentir valorizado, ele vai entender que você é um profissional atualizado. Uma outra questão que eu acho muito importante para o profissional é viver o aqui e agora. No momento que você está atendendo esse cliente, você precisa entender que esse cliente ele pagou pelos seus serviços e você precisa estar vivendo este momento com ele. Então não adianta estar cortando esse cabelo e estar vivendo teus problemas fora, ou trazendo teus problemas para esse cliente, ou sendo o assunto para esse cliente. Você precisa ouvir esse cliente. Esse cliente está pagando por um valor para você ser atendido por ele, e automaticamente você também precisa retribuir com entender que você precisa estar aí presente naquele momento, que você precisa ouvir esse cliente, que você precisa... A questão é esse cliente aí. Esse cliente tem os seus problemas, esse cliente tem os seus assuntos, e isso que tem mais valor nesse momento. Então, agregar valor ao seu corte de cabelo também está aliado a isso, a você estar presente no aqui e agora enquanto você está atendendo esse profissional, esse cliente. Então você precisa ser profissional a ponto de separar a sua vida pessoal da sua vida profissional. Então, normalmente o que acontece? O cliente traz muito essa questão de nunca fica igual esse corte, porque eu vou lá, o cabeleireiro corta esse cabelo de uma forma e depois esse cabelo da outra vez ele já não ficou tão bom, porque realmente o profissional, quando ele está vivendo o momento, ele vai fazer uma entrega perfeita através do que o cliente quer, porque a gente vai estar atento a todos os pontos que esse cliente está precisando. Então, viver esse momento do aqui e agora vai tornar você um profissional que vai gerar nesse cliente uma autoridade onde sim, ele está dando valor. Então, como é que você vai querer que esse cliente dê valor para o seu serviço se você não dá valor para o momento em que você está com esse cliente, certo? Então, sim, hoje você profissional ou as pessoas que querem se tornar cabeleireiros, você pode ter um crescimento profissional, você pode ter uma evolução, você pode agregar valor nos seus serviços se você viver o que eu estou, no caso, sugerindo para você, que eu acho de grande importância, que é a qualidade na entrega, que são as técnicas que te dão uma segurança de entrega, são os serviços que você mais quer vender e você vai fazer com que esses serviços sejam vendidos, evoluir conforme as tendências,
viver o trabalho no aqui e agora, que eu estava falando para vocês. Então, o cliente, ele nota muito quando você se entrega a essas simples questões. Ter uma agenda organizada, não é a agenda organizada e encher de gente, é você organizar a sua vida. Como eu falei, o profissional que vive o aqui e agora, ele de uma certa forma vai entender que ele precisa ter um momento pessoal, longe dessa agenda, e um momento profissional com essa agenda, valorizar essa agenda, valorizar o momento que você está cumprindo o seu papel de profissional e os outros papéis que você cumpre na sua vida, porque nós, tanto profissionais, um valor que agrega muito em todas as questões profissionais é você entender que você cumpre papéis diferentes na sua vida. Você é esposa, você é mãe, você é profissional, e quando você consegue separar isso da sua vida profissional ou da sua vida pessoal, com certeza você vai ter um sucesso maior. Quando você leva seus problemas para o trabalho, ou da mesma forma como a gente leva os nossos problemas para casa, a gente está cumprindo todos os papéis ao mesmo tempo. Isso acaba gerando uma carga muito grande, o cliente percebe isso, e isso não é legal para o seu valor, para criar esse valor como profissional. Então, da mesma forma, quando eu falo de agenda, de a gente separar tudo isso, a gente também tem que pensar em ter um financeiro organizado. O profissional que ele não tem esse financeiro organizado, ele vai estar sempre preocupado com outras questões e não vai viver o aqui e agora com o seu cliente. Se eu estou vivendo um problema financeiro, se eu não me organizo financeiramente, se eu nem sei o quanto eu ganho, se eu não sei o quanto eu gasto, eu não sei quanto eu vou precisar cobrar para esse cliente. Então, tu só vai conseguir crescer profissionalmente, agregar esse valor, quando você, profissional, entender que a sua organização financeira vai refletir no momento que você cobrar do seu cliente, porque você vai saber quanto que custa para você ter esse estabelecimento aberto, quanto custa para se manter como profissional, o custo desse cliente por estar aí. Então, quando você organiza isso, automaticamente você sabe quanto estar cobrando desse cliente e sabe quando você pode cobrar um pouco mais, certo? Então, ganhar nome por preço, ganhar valor profissional por preço, já é um atraso para o profissional que pensa isso. Porque quando você cria uma marca de um valor baixo, o cliente não está te valorizando. Quando você pensa em criar uma marca por qualidade, por organização, por profissionalismo, você com certeza vai crescer profissionalmente, o cliente vai te valorizar pela entrega e vai te pagar por isso. E como que a gente hoje faz para se destacar profissionalmente? Hoje a gente tem todas as redes sociais. Essas redes, elas entregam para devidos prospectos, que são as pessoas que elas estão ali consumindo esse conteúdo. Então, quando você entende quem é o meu cliente, o que ele espera, como eu demonstro isso para esse cliente, e como você conhece o algoritmo que você está publicando, quanto mais você publicar os serviços que eu falei para vocês, que você mais quer vender, mais vai surgir clientes em cima disso. Então, entender o algoritmo, entender as formas de e-mails de você fazer essas publicações, que você vai investir um valor, como se eu investi na época que eu comecei, que eu fiz claro que hoje funciona muito o jornal, funciona muito outros meios, mas o cliente que procurar você no jornal, enxergar o teu nome no jornal e quer saber mais sobre você, ele vai entrar no seu perfil de Facebook ou de Instagram e automaticamente ele vai criar uma identificação com você. Então, se você é um profissional que quer se destacar perante os outros profissionais
e você quer demonstrar uma foto mais bonita que a outra, você está no caminho errado. Porque, como eu falei para vocês precisam ser estrelas do seu cliente. E você precisa jogar isso para as redes, entender os algoritmos de Facebook, YouTube, Instagram, entender quem são as pessoas que consomem desse material e automaticamente, quanto mais você tiver publicando o que você mais sabe fazer, mais vai surgir clientes que vão se identificar com isso e vão estar comprando o seu produto. Então, o profissional que ele faz um marketing normal, comum, como todo mundo faz, ele não vai crescer. Porque, da mesma forma como eu, quando investia em um jornal, eu hoje invisto em redes. Eu preciso receber por isso, eu preciso ter leads, que é o dinheiro que a gente recebe através do momento que o profissional, enfim, a pessoa que estiver publicando, ele precisa receber alguma coisa. A gente não faz essas publicações de graça, você precisa receber leads. Essas leads, tu precisa ter uma sequência do que você está fazendo. Você não pode publicar as coisas por publicar. Então, se eu quero vender mais um serviço, eu preciso criar um roteiro em cima disso, diário, semanal, do que eu vou estar publicando, do que eu vou estar fazendo. Eu vou seguir isso automaticamente, simplesmente de uma forma que, quanto mais você fizer isso, para o prospecto que estiver digerindo esse conteúdo, tanto de Instagram, as pessoas que entram no Instagram são totalmente diferentes do Facebook. E você entender isso, sim, vai gerar um valor maior. O cliente que vê um diferencial no seu serviço, através do que você publica, ele vai se identificar, ele vai dar valor, ele vai te procurar, e isso com certeza vai tornar o seu serviço de mais valor. Então, isso também serve para todos os profissionais que estão aí me acompanhando. Então, esses são os principais pontos que eu acho importante. Então, resumindo, fazendo um resumo de tudo isso. Eu, Daniela, há um tempo atrás, imaginava que ser profissional, que ganhar marca, que ganhar valor profissional era eu ter uma agenda lotada, era eu ter um reconhecimento, né, regional do meu serviço, e hoje eu penso totalmente diferente. Eu preciso entender quem é o meu cliente, eu preciso criar o meu ambiente limpo e organizado. Claro que nem sempre a gente consegue fazer isso, principalmente nesse ramo de cabelo, né? Então, ter um ambiente limpo, organizado, não precisa ser chique, não precisa ser grande, não é nada disso. É simplesmente entender esse cliente que vem até o teu estabelecimento e proporcionar um ambiente agradável. Não proporcionar notícias na televisão ou no rádio que não faz sentido para esse cliente. Põe uma música que esse cliente curte, que você gosta, que se identifica com você, né? Que não seja repetitiva. Cria um ambiente limpo, que você consiga manter esse ambiente simplesmente assim, que seja agradável para o seu cliente. Que, da mesma forma, o que agrega valor no meu ponto de vista? É você fazer essa entrega desse serviço de uma forma perfeita, aliada com as experiências que esse cliente precisa. Então, não adianta só você vender um serviço perfeito se você não faz a entrega dessa experiência para o seu cliente. Então, como eu disse para vocês, por muitos anos eu vivi um momento profissional que me gerou muita angústia, onde eu vivia por pagar boletos e acreditar que o meu estoque precisava estar recheado, que a minha agenda precisava estar recheada e que, no caso, eu esquecia de me posicionar como cliente, entender esse cliente,
e aonde eu virei o jogo totalmente, e hoje o meu pensamento é ser uma profissional que eu entrego uma experiência para esse cliente, eu tenho um estoque totalmente reduzido, o necessário para mim conseguir me manter por um tempo, a minha agenda não é lotada, ela é o essencial para essa cliente se sentir bem nesse ambiente, para a gente proporcionar uma experiência, para a gente conseguir ter um tempo de mandar mensagens de confirmação, de fazer um atendimento diferente, de oferecer um café para essa cliente se sentir bem e que esse serviço seja rápido. Então hoje eu mudei totalmente, eu já trabalhei com equipes grandes que com certeza me proporcionaram muita alegria, mas hoje eu entendo que as minhas clientes estão muito mais felizes com eu e mais a menina que me ajuda. Eu tenho um sucesso muito maior financeiramente, eu tenho um sucesso maior profissionalmente e pessoalmente, que é hoje que eu mais valorizo, porque por muitos anos eu disse não para minha questão pessoal e disse sim para minha profissional. E hoje eu consigo viver um momento onde eu consigo dar conta tanto da minha questão pessoal como da minha profissional, e eu consigo também transparecer isso para os meus clientes. Então isso é de grande importância para um profissional conseguir agregar valor, é ser um profissional que entende o seu cliente e vai vender essa experiência para ele. Então, eu quero questionar hoje os profissionais. Você hoje, pensando no meu exemplo que eu dei para vocês, de viver por muitos anos um momento profissional onde eu trabalhava 10 vezes o 2, 10 vezes o 2. Eu trabalhava muito mais para mim conseguir conquistar um pouco. E hoje eu trabalho muito menos, hoje eu trabalho então 2 vezes o 10, eu consigo passar uma experiência para essa cliente, eu consigo entender esse cliente, eu consigo fazer essa entrega, porque hoje o tempo desse cliente está super valorizado. Hoje as pessoas, para sair de casa e comprar um serviço, elas pensam 2 vezes, porque hoje elas querem ficar com a sua família, elas querem ter momentos ao ar livre, e vir para o salão hoje já não é mais uma grande prioridade, e as pessoas estão mudando, e o profissional precisa também fazer essa entrega, ele precisa entender que a gente vendeu um momento e uma experiência vai sim agregar valor ao seu serviço. Então, gente, por hoje é só, essa é a mensagem que eu tenho para vocês se questionarem se vocês são 2 vezes o 10 ou 10 vezes o 2, né? Qual o posicionamento que hoje vocês se encontram. E sim, vocês podem virar a chave, porque hoje a gente está vivendo um momento que você precisa usufruir de tudo isso para estar crescendo e gerando muitos clientes que caibam ao teu estilo, tá certo? Então, muito obrigada, gente, um beijão para vocês e até a próxima.